Então, retomando o depoimento do senhor ex-presidente, passo a palavra ao Ministério Público. Senhor ex-presidente, retomando a pergunta que o senhor não respondeu, e o senhor tem o direito de não responder se não quiser, em abril de 2015 houve uma matéria da Veja dando notícia dessas obras em favor do senhor no sítio de Atibaia. Eu pergunto, o senhor, naquela oportunidade, conversou com o Bulay sobre isso ou procurou ele para pagar por essas obras? O senhor sabe quanto tempo faz que esse que vos fala não lê a Veja? Mas o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa, senhor ex-presidente. Não importa, mas o senhor tomou... Eu não tomei, não falei, porque não tinha o que falar. Tá, não importa o veículo que divulgou. O senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. Que a Veja falava, que a Folha falava, que o Estadão falava, que a Globo falava. O dia que prender o amigo do Lula, o empresário, aí ele vai quebrar a cara. O dia que prender o Bulay, ele vai ver o que vai acontecer. Prenderam o Bulay. E o que aconteceu? Nada. Porque o Bulay não tem nada para falar de mim. Senhor ex-presidente, o que eu pergunto ao senhor depois que foi vinculada essa notícia que o senhor disse há pouco que tomou conhecimento. Não, o senhor perguntou... Ele não disse, ele disse, fez referência à imprensa em geral. A imprensa em geral. Vossa e ele falou que fez referência à Veja. Tá, mas e ele já disse que não lê a Veja há muito tempo. Ele refez a pergunta. E no início do depoimento, o senhor ex-presidente falou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa. Em diversas oportunidades, ele disse que tomou conhecimento pela imprensa. E eu pergunto, após o senhor tomar pela imprensa o conhecimento, o senhor perguntou ao Bulay o porquê que ele fez as obras ou quis pagar pelas obras? Nunca perguntei nem pro Bulay, nem pra ninguém. Nem pro senhor Fernando Nem pra Bittar? ninguém. Eu não sou daquele cidadão que entra na casa dos outros e vai abrindo a geladeira. Senhor ex-presidente. Ora, eu respeito, o cara tem a propriedade. O cara me emprestava a propriedade. Eu usava a propriedade. Eu vou ficar perguntando o que você fez. Senhor ex-presidente. O que fez. Isso não faz parte. O senhor perguntou isso pro senhor Fernando Bittar? Nunca perguntei. O senhor perguntou, conversou isso com... também nunca me falaram. Ok. Eles é que deveriam tomar a iniciativa e me falar. Como eles não tinham obrigação de me falar, eu não tinha obrigação de perguntar. Tudo bem. Porque tem um tipo de gente xereta, né? Tem um tipo de gente que chega na casa dos outros, quer perguntar quem fez aquilo, quem comprou aquilo. Sabe? Eu não faço. Senhor ex-presidente... Se o dono me fala, eu ouço. Ok. Senhor ex-presidente, o seu nome estava exposto na mídia em relação a esse assunto específico. O senhor chegou a conversar isso com a sua esposa? Não. Não? Não. Não dialogou com a sua esposa Não, sobre não, isso? Ok, senhor ex-presidente. Só um minuto de silêncio. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Instituto Lula, que foi aproveitado, o senhor relatou que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. Depoimento na ação penal do Triplex. O senhor relatou no depoimento que conhecia o senhor Rogério Aurélio Pimentel. O senhor confirma isso? Eu só não sabia que era Rogério, eu sabia que era Aurélio. Ok. Ele trabalhou comigo desde a campanha de 89. Ele era segurança do metrô. Houve uma dispensa muito grande no metrô e ele e outros companheiros foram trabalhar na minha campanha de 89. Aí trabalharam, depois eu perdi as eleições, você sabe que eu perdi 3 eleições, ou seja, depois ele voltou a trabalhar comigo. Quando eu fui eleito presidente, o Aurélio foi para Brasília e ele ficou trabalhando à disposição da dona Marisa, porque eu fiquei subordinado à orientação das Forças Armadas Brasileiras, era o Exército que... Mas o Aurélio é meu amigo há muito tempo. Ok. E nesse contexto, inclusive, de amizade, o senhor tomou conhecimento que ele acompanhou as obras e reformas efetuadas lá no sítio de Atibaia pelo senhor Bulay? Ele fez o quê? Ele acompanhou as obras e reformas do sítio? Olha, eu acho que o companheiro Aurélio deve ter ido muitas vezes ao sítio, porque a dona Marisa, às vezes, mandava ele ao sítio fazer as coisas. Ok. O senhor tinha conhecimento disso, então, que ela pedia ele para ir lá? Eu não ia. O meu pessoal não ia. Se ela ia com ele, ou ele ia lá fazer as coisas. Ok. E ele acompanhou essas obras de reforma do Bulay? Não sei, querido. Okay. Não sei se ele acompanhou a obra. Senhor ex-presidente, o senhor tomou conhecimento que a Odebrecht efetuou as obras lá quando? Ei? Quando o senhor tomou conhecimento que a Odebrecht fez obras no sítio de Atibaia para o senhor? Quando a imprensa começou a falar, quando todo mundo começou a falar. Ok. Quando a imprensa começou a falar, senhor ex-presidente, o senhor procurou o senhor Emílio Odebrecht para pagar pelos valores das obras? Não porque, veja, eu vou repetir. A chácara não é minha. Ok. Tá? Portanto, quem tinha que falar de obra da chácara era quem era dono da chácara.
Ok. Por que eu tinha que falar com o Emílio? Senhor ex-presidente, eu estou só te questionando. Não, eu sei, mas por que eu tinha que falar para o Emílio? Senhor ex-presidente, o senhor perguntou ao senhor Fernando Bittar se ele tinha pago por essas obras? Acabei de falar, eu nunca perguntei para ninguém, porque não era da minha competência perguntar. O senhor perguntou, conversou sobre isso com a Marisa? Eu já repeti outra vez. Eu já Não vou está repetir repetindo outra vez. porque... Não é, É senhor que presidente, às só vezes- colocar uma questão. É que às vezes eu sei qual é. Não é repetido, às senhor vezes ex-presidente, às porque vezes uma hora eu perguntei do Bunlai e às agora vezes estou perguntando do competência- Odebrecht. Dona Maria, O você já assunto, o Às assunto é vezes a outro. competência de Da vocês é Odebrecht tão não. grande. Vocês são tão competentes, às vezes, que vocês fazem a mesma pergunta 10 vezes. E eu... Senhor presidente, nós não estamos aqui para querer prejudicar o senhor nem para confundir o senhor. Eu estou aqui fazendo perguntas temporalmente Mas vamos definir relacionadas. isso para ver. Veja, eu nunca conversei com ninguém sobre as obras do sítio de Atibaia, porque eu queria provar que o sítio não era meu. E hoje, aqui, nessa tribuna, vocês me deram o testemunho. O sítio não é do seu Lula. Senhor vice-presidente, Graças a Deus. eu vou Eu não continuar falei minhas nem perguntas. Isso, nem isso. Eu falei que a acusação que é imposta ao senhor nesse processo não é de Bom, propriedade do pelo sítio. menos ninguém É me fez diferente. pergunta se eu era dono do sítio. Eu perguntei para o Ministério Público. Não é essa Eu pensei que eu vim denúncia, aqui não é prestar um disso que o senhor tá depoimento se- que o sítio era meu. O sítio não é meu. Senhor ex-presidente, o senhor Rogério Aurélio Pimentel, ele acompanhando as obras lá do sítio, ele fez pagamentos de fornecedores no dos materiais de construção de Atibaia. O senhor tem ciência disso? Sabe se isso ocorreu? Não. Ok. O senhor sabe, senhor ex-presidente, que tomou conhecimento que a Odebrecht participou dessas obras, que o senhor falou que tomou conhecimento pela imprensa. O senhor sabe qual o motivo que ela não quis aparecer como executora das obras? Não sei. Ok. Já prestar depoimento deve ter falado. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor confirmou há pouco que o senhor tinha uma relação antiga com o senhor Léo Pinheiro, não é isso? E o senhor foi indagado sobre diversos encontros com ele na ação do Instituto Lula, sobre encontros com o Léo Pinheiro lá no Instituto. O senhor confirma encontros com ele lá? Ok. Então, com o Léo e com muitos outros empresários. Ok. Se interessar para você, eu posso mandar fazer uma relação da minha agenda com todos os empresários que eu me reuni de 2011 a 2014 e entregar para o Ministério Público. Ok, senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado nos autos, o senhor Léo Pinheiro disse que o senhor presidente o chamou lá no Instituto uma certa ocasião e pediu a ele a reforma de uma cozinha no sítio de Atibaia. O senhor se recorda desse episódio? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Ok. Senhor ex-presidente, em depoimento prestado na ação penal do Triplex, o senhor foi indagado se o Léo Pinheiro visitou o seu apartamento em São Bernardo do Campo. E o senhor disse que sim. O senhor confirma? Eu disse que não me lembrava, Ok. mas como ele tinha dito que tinha ido, eu não queria desmenti-lo. Ok, eu que vou ler a parte do depoimento. O senhor foi questionado. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor e seu apartamento em São Bernardo do Campo? Luiz Inácio Lula Silva visitou. Aí eu pergunto, ele visitou o senhor? Não, nós temos que reler esse trecho, Ok. porque não é isso que consta. Tá, a resposta estou lendo dele, aqui, doutor. vamos reler porque é importante. Não tem problemas. Eu lembro que eu fui perguntado um tempo se o Léo tinha ido na minha casa discutir projeto de cozinha. Eu disse que não me lembrava, mas se o Léo tinha dito que tinha ido, eu não ia desmenti-lo. Deixa eu ver. Foi isso. Eu não sei, mas eu fui. Eu sei que foi no resposta, Triplex. Doutor, é a seguinte: eu nem me lembrava da visita. Essa começa assim a resposta. Eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era o Paulo Gordilho, que disse que foi lá em casa. Tá aqui, transcrito, Como os dois na página disseram- 86, visitou. Como os dois disseram, eu não me lembro. Mas se eles disseram, e eu também não quero desmenti-los, sabe, se foram... Essa sabe, página que o foram. senhor está é qual? E doutor? qual é É- o crime que cometia? Esta Nenhum, senhor presidente. Esta é a resposta, porque essa técnica, doutor, é assim... Não tem técnica nenhuma, repetidas doutor. as perguntas, é o que está na folha 97. Então, Doutor, não essa tem foi a técnica resposta nenhuma. dada Não tem ali. técnica nenhuma. Eu só estou indagando. Essa E ele é tem a a oportunidade de resposta dizer se dada. encontrou com ele ou não. Mas é que a premissa que Vossa Excelência colocou... Tá, Doutor, sem eu li- premissa, eu, sem doutor, premissa. eu li o Efetivamente, depoimento, o senhor doutor. lembra o
senhor Léo Pinheiro e do seu Paulo Gortini Eu no seu disse, apartamento eu não sem lembro que eles premissa. tenham ido, mas se eles fossem, não há crime nenhum. Tá. E se eles disseram que foram, Aí o senhor disse, eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia, eu acho. O senhor lembra disso? não. Lembra de ter falado isso no seu depoimento do triplex? Não? O senhor não lembra de ter falado isso com ele? Não lembro. Ok. Acabei de falar, são sucessivamente repetidas as perguntas para se tentar obter uma Não estou resposta. tentando obter nada, Mas senhor. Vossa Excelência acabou de repetir. Não estou tentando obter nada, senhor doutor Cristiano Zanin. Senhor ex-presidente, nos autos aqui, a gente percebeu vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no sítio. Desculpa, vários encontros que o senhor teve com o Léo Pinheiro no Instituto Lula. E, para ser mais honesto, vários apontamentos de encontros, como o doutor Cristiano Zanin havia observado. A exemplo de encontro nos dias 3 de setembro, 31 de março de 2013, 31 de março de 2014, 3 de junho de 2014, 25 de julho de 2014, 13 de outubro de 2014 e 10 de novembro de 2014. Foi ouvida aqui nos autos uma testemunha da arrolada pelo Léo Pinheiro, o senhor Misael, e disse que nesse período ele estava trabalhando lá no sítio. O senhor em algum momento conversou com o Léo Pinheiro e procurou ele para pagar por essas reformas, na medida que o senhor encontrava com ele quando um funcionário da OAS estava trabalhando no sítio? Eu já disse que nunca conversei com o Léo sobre dinheiro de reforma e pagamento. Porque eu partia do pressuposto que o Léo, que era o interessado, que não recebeu, se não tivesse recebido, deveria se queixar. Ok. Sabe? E o senhor, Você como nunca falou nada? E o senhor, como nesse tempo um ex-agente público, o senhor não quis, Ok. nesse tempo, em 2014, o senhor não quis pagar por essas obras a pretexto do senhor ter processado depois? Eu não quis pagar, não. Eu não sabia se tinha sido pago, porque não fui eu que tratei de acompanhar as obras. Partia do pressuposto que tinha sido pago. E se não tivesse sido pago, o Léo deveria ter reclamado. Se o Léo não reclamou, Ok. na minha cabeça, não E, tinha dito. e o senhor tinha ciência que nessa época desses encontros tinha pessoa do OAS lá no sítio? Não. Mas o senhor está acabando de falar Não dessa tinha forma. pessoa do AF. Eu disse para você que eu não fui nenhuma vez no sítio quando tinha gente lá. Quando que era essa vez que o senhor eu não foi? sei, eu não sei. Nem em 2014, Eu posso precisar e depois lhe mandar a data precisa. Eu vou te ajudar um pouquinho, senhor ex-presidente. Na época da Copa do Mundo ali, o senhor, de 2014, Brasil jogando a Copa, o senhor estava indo no sítio ou ele estava em reformas? Ah, não lembro, querido. Não lembro. Ok, senhor ex-presidente. O que estava em reforma era a seleção brasileira. Ok, e o sítio de Atibaia estava em Depois do reforma? 7 a 1. Você viu algum jogo da Copa do Mundo no sítio, de 2014? Excelência, É pertinente a pergunta pelo lapso temporal. Acho que não, doutor. acho que não, querido. Acho que não. Por que, senhor ex-presidente? Porque eu vim em casa. Ok. Senhor ex-presidente, em depoimento, o senhor Fernando Bittar alegou o seguinte, que o senhor ex-presidente e Marisa efetuaria o pagamento destas obras, já que foram realizadas em benefício deles. Que ele achava. É porque não tem a transcrição, doutor. Tudo bem, sim. Ainda que fosse... O áudio ontem você não falou que eles pagaram. Falou que ele falou para a Marisa e na cabeça dele ele achava que eles pagariam. Então, senhor ex-presidente, o senhor Fernando Bittar disse que na cabeça dele achava que a senhora Marisa, o senhor ia pagar pelas obras. O senhor poderia explicar isso, por gentileza? Por que ele achou Tem isso? que explicar. Ele fala e você quer que eu explique? Mas por qual motivo ele teria essa intenção ou esse pensamento? Ele teve ontem de ontem, ele fez um depoimento longo. Eu espero que o procurador tenha procurado e tirado toda a dúvida dele. Ok, agora eu estou perguntando para o senhor. Não, eu não sei. Ok. Senhor ex-presidente, o senhor sabe porque, além da Odebrecht, a OAS e o Burline não apareceram ostensivamente nessas obras? Não sei. E nem tiveram notas fiscais Não sei. emitidas em nome delas? Ok. Senhor ex-presidente, poucos dias depois que saiu a matéria foi veiculado pela imprensa. Tá lendo a Veja, hein? Não é bom, Não estou lendo a Veja, não. Estou lendo os fatos do sítio e isso foi reportado. Senhor ex-presidente, pouco tempo depois que foi veiculado pela grande mídia,
que o senhor era beneficiário de obras no sítio. O senhor falou por telefone, segundo a quebra telefônica decretada nos autos 505.978/11/2016, relacionada a esses autos. O senhor falou com o Emílio Odebrecht por intermédio do telefone do senhor Valmir Moraes por telefone. O senhor usava o telefone do Valmir Moraes para falar com pessoas? O companheiro Moraes é o tenente do Exército que me acompanha 24 horas por dia. Ok, em depoimento anterior o senhor disse que por vezes usava o telefone dele. Posso falar o telefone de qualquer segurança que está comigo. Ok. Eu não uso celular. Ok, e nesse contexto, houve ligações originadas desse telefone para o senhor Emílio Odebrecht em 1 de maio de 2015. Uma ligação durou 38 segundos e a outra durou 28 segundos. O senhor questionou ele sobre essas obras no sítio de Atibaia? Mas qual é o crime de eu telefonar para o Emílio? Nenhuma, eu estou Qual é perguntando. a suspeita? Nenhuma, eu só estou perguntando Então, se o senhor questionou na oportunidade não questionei. sobre essas obras. Não questionei porque eu já disse para você, não me interessava as obras de Atibaia. Ok, senhor presidente. Vamos continuar aqui, senhor presidente. Senhor ex-presidente, o senhor conhece o Alexandrino Alencar? Conheço. O senhor chegou a viajar com ele em alguma oportunidade? Ele viajou comigo uma vez. Para onde? Eu penso que foi para a África. Para o Panamá, talvez? Pode ser. Ok, Ele viajou uma vez. ok. Senhor ex-presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhoria do apartamento não foram para o senhor, argumento que nem é lá. Agora, senhor presidente, o senhor constantemente estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegavam que a obra era vinculada ao senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse por que o senhor entende que as obras não eram para o senhor. Se você invadir um quarto de hotel que eu estou, você vai encontrar todos os meus pertences lá. É meu esse quarto? Eu estou perguntando das obras, Então, senhor veja, presidente. deixa eu lhe falar uma Só esclarecer coisa. a pergunta. Eu estou perguntando das obras que foram efetuadas em seu benefício. Agora, constantemente... O senhor fez uma pergunta diferente. Então, eu estou corrigindo a pergunta. Eu vou corrigir a pergunta, senhor Dr. Cristiano Zanin. Senhor presidente, no caso do triplex, o senhor alegava que as obras de melhorias lá não eram para o senhor, argumento que nem é lá. Agora, senhor presidente, constantemente o senhor estava no sítio, mantinha lá bens pessoais de toda a ordem e os empresários alegaram que as obras eram vinculadas ao senhor. Como o senhor explica isso, senhor ex-presidente? Bom, primeiro, nenhum empresário disse que as obras eram vinculadas a mim. Odebrecht, Léo Pinheiro, sim, e o Conrado também falou que a Marisa pediu. Segundo, você hoje me dá um testemunho de que o sítio não é meu. Isso é a conclusão do senhor, senhor ex-presidente. Conclusão minha, vocês não perguntaram nada do sítio. Senhor ex-presidente, Eu vim aqui pensando que vocês iam me desmoralizar, pegar uma escritura, mostrar que eu paguei, que eu recebi. Não, vocês não fizeram nada disso. Senhor ex-presidente, ninguém aqui quer desmoralizar o senhor. Quer. Se o senhor não sabe o objeto da ação, é um problema da defesa técnica do senhor. Se o senhor se sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defensoria Pública. Mas, senhor ex-presidente... Ele não está sabendo a acusação que é feita a ele. Senhor Ele está tentando ex-presidente... se defender de uma coisa e a acusação é outra. Se o senhor acusação é se outra. sentir indefeso, o senhor pode chamar a Defensoria Pública, mas a pergunta é, senhor ex-presidente. A denúncia Os não faz empresários- referência, a denúncia tem uma ressalva. de Mas a que denúncia, o objeto da haveria denúncia... uma investigação sobre... A propriedade. senhor Zanin, mas se o senhor não entendeu a denúncia, eu não posso ficar te explicando toda hora. Então, eu gostaria Vossa de Excelência falar o parte da seguinte. premissa de que Vossa Excelência escreve é muito claro. senhor Vossa Excelência Zanin, não pode chegar a essa conclusão, Senhor Cristiano Zanin, principalmente numa eu denúncia não como estou chegando a essa. conclusão nenhuma, eu estou falando do objeto da ação penal, que são obras de reforma, de melhoria do para o presidente da República, e o Ministério Federal tem que provar isso, eu tenho ciência disso. O senhor não precisa ensinar padre a rezar a missa. Certo. Mas Nem o vamos senhor lá. Pode concluir, nem o senhor quer, Nem pode eu nos ensinar e nem Mas ele pretendo. e nem fazer cliente do considerações sobre... Eu sou a juíza. Nem Eu sou a pretendo. juíza, mas ele falou que não sabe do que está sendo acusado. Eu Nem li a pretendo, denúncia senhor Zanin. e entendi que ele não está sendo Procurador acusado Silvio, nesse dá processo licença, de ser enquanto- proprietário. E ele veio aqui dizendo desde o início que ele está sendo acusado. Está e não está, porque se ler a denúncia vai ser. Mas não é esse o fato. Se é eu vou apontado repetir como a fato pergunta, senhor criminoso. Enquanto, Senhor presidente, eu vou repetir a enquanto a pergunta. cabeça reflete que eu vou ao banheiro. Que eu... A gente aguarda e eu volto e repito a pergunta.